Seja bem-vindo ao meu canal de palestras espíritas. O tema desse vídeo é a mediunidade nos animais. Agradeço a todos vocês que têm se inscrito em meu canal. Agradeço a Deus também pela realização deste trabalho. Mediunidade nos animais? Os animais têm mediunidade? Esse é um tema interessante para que a gente possa estudar. E nós fomos estudar o tema e encontramos no livro Mediunidade e Evolução, de Martins Peralva. Foi escrito por ele enquanto ele estava encarnado, não é um livro psicografado, Mediunidade e Evolução, e ele fala muito de mediunidade e ele fala também na mediunidade dos animais. Ele diz, antes de adentrar aquilo que está no livro, o espírito humano nos diz assim, que os irracionais não possuem faculdades mediúnicas propriamente ditas, mas os animais têm percepções psíquicas embrionárias condizentes ao seu estado evolutivo. A alma dorme na pedra, sonha na planta, move-se no animal e desperta no homem. Muito interessante essa frase. E é o que acontece mesmo com relação ao espírito, à alma. E o Martins Peralva comenta que o provérbio sugere-nos observações em torno do tema percepção nos animais. Esse é o título da página em que eu me baseei para que eu pudesse fazer esse vídeo. Então, os animais têm alma? Sim. Os animais têm alma. Não tenhamos dúvida nenhuma com relação a isso. Naturalmente que, sem os múltiplos atributos da alma humana, que são enriquecidas com as experiências milenarmente adquiridas no curso das sucessivas reencarnações. Porém, a sensibilidade dos animais provém da existência de uma alma rudimentar. Os animais, têm sentimentos análogos aos dos seres humanos. Eles têm percepções extrafísicas. A exemplo de nós outros, os animais nascem, alimentam-se, dormem, procriam, amam, agridem e morrem. Praticamente aquilo que nós também fazemos. A grande diferença é que nós temos a manifestação da inteligência de forma contínua. E os animais não têm essa manifestação de inteligência contínua. Ela é quebrada em todos os momentos da sua vida, como um animalzinho ainda. Mas afetividade e carinho, ternura e solidariedade são expressões muito comuns entre esses nossos irmãozinhos, sob o ponto de vista da evolução, principalmente os animais domésticos. São solidários? Sim, são. São ternos conosco? Carinhosos? Claro. Gostam de receber carinho? Sim, gostam, sem dúvida nenhuma. Mas não entendem isso. Eles sentem, gostam, porque isso faz parte deles. Isso é uma coisa natural nesses animais. É instintivo que o animal procure aconchegar-se àquele que o trata bem. Muito embora ele não saiba dizer para nós isso, mas ele sente. Por isso que ele se acerca de nós, da mesma forma como ele tem medo daqueles que o agridem. Então, quando ele sente que vai ser agredido, ele também agride. Por quê? Ele está se defendendo. Isso é o instinto. Nós, os seres inteligentes da criação, nós temos instinto também ainda, mas nós temos a inteligência. Com o passar do tempo, teremos mais inteligência do que instinto. Vamos nos afastando do instinto e agindo mais com a razão. Então, muitas vezes, com tamanha intensidade, os animais têm
essa ternura, essa solidariedade, que fazem inveja aos seres humanos, que fazem uma análise complicada de falar sobre isso, né? Mas muitas vezes as pessoas acabam dizendo que os animais são melhores do que os homens, exatamente por essa intensidade de solidariedade que eles têm para conosco. Mas na verdade eles são seres inferiores ao homem, muito embora os homens sejam, muitos deles ainda, cruéis e agridem esses animaizinhos que são tão carinhosos conosco. Mas o animal, por mais difícil também, novamente repito, dizer, o gato não sabe que é um gato, o cachorro não sabe que é um cachorro. Ele não tem essa inteligência. Mas ele sabe muito bem, instintivamente, o momento de alimentar-se, o momento de correr para o nosso colo, de nos receber quando chegamos em casa. Isso ele sabe de forma instintiva. Como os animais, como os homens, melhor dizendo, os animais eles são bravos, medrosos, agressivos, amorosos, como nós também o somos, mas tudo isso de forma instintiva. A bibliografia espírita sobre o assunto, ela é muito grande, ela é vasta. Muitos são os livros. Por exemplo, Allan Kardec dedica em O Livro dos Médiuns um longo capítulo ao assunto. Gabriel Delany, no livro chamado Evolução Anímica, oferece riquíssimos subsídios sobre a tese. Karl Bartschuttel, no livro A Gênese da Alma, ele enfoca de forma encantadora o tema, afirmando: é certo que os espíritos podem tornar-se visíveis e tangíveis aos animais, e muitas vezes o terror súbito que eles denotam, sem que lhe percebais a causa, é determinado pela visão de um ou de muitos espíritos, mal intencionados com relação aos indivíduos presentes, ou com relação aos donos dos animais. Quantos de nós já não presenciamos o animalzinho, principalmente o cachorro, que é aquele que se manifesta de forma diferente do gato, né? Latindo, sem que a gente perceba por que ele está latindo, mas late, late, late. Ele está certamente vendo um espírito que ficou tangível para ele, porque o animal também tem mediunidade, como nós temos mediunidade, mas existe uma diferença muito grande. Então ele late porque ele está vendo um espírito, porque ele tem essa capacidade. Os animais, ou melhor dizendo, os amigos espirituais, definem a mediunidade como percepção, e os animais possuem essa percepção. Não se dirá, contudo, com apoio doutrinário, que os espíritos possam dar comunicações por intermédio dos animais. Ou seja, o animal não vai trabalhar como médium. Não é possível isso. Ele está, por mais doloroso que seja dizer isso para as pessoas que amam os seus animais, mas os animais são seres ainda inferiores ao homem. Muito embora existam homens que praticam coisas que os animais não praticam. A crueldade, por exemplo. Mas eles têm essa capacidade de ver o espírito? Sim, ele tem essa capacidade. Há de se admitir, porque indiscutíveis as suas fortes percepções, seja na vidência, na audiência ou no pressentimento dos espíritos. Manifestações de ordem sentimental, psíquica, são comuns entre os animais. Os animais, eles gostam daqueles que estão com eles. Hoje não se fala mais donos, né? Não me lembro agora qual é o termo, qual é o nome que se usa, né?
Mas os animais, eles se afinizam muito com aquele que lhe dá carinho, principalmente. Então, se dentro de uma casa existem 10 familiares e um dá mais carinho, mais atenção ao animalzinho, exatamente a esse ser que faz parte da família, que o animal vai sentar-se no colo, vai ficar mais perto, vai defendê-lo, porque ele tem essa percepção sentimental, psíquica, sem saber explicar-nos, porque é instintivo isso. Esses livros que falamos, eles, entre muitos outros, eles falam com profundidade, exuberância do assunto. Podem os representantes da ideia materialista ou da incredulidade preconceituosa opinar em contrário, mas os fatos que valem muito mais que argumentos falam por si mesmos dessa realidade. Os animais têm alma e revelam percepções. Percepções que, se quisermos ser prudentes, diremos percepções espirituais ou mediúnicas. Se quisermos ser um pouco mais corajosos ainda, diríamos que são percepções mediúnicas, sim. Um outro livro que eu também sugiro que os amigos possam ler é do escritor Eurípides Couto. Ele tem um livro que tem o título Animais, Nossos Irmãos. Fala muito sobre os animais e a relação dos animais para conosco. Era isso que eu tinha para esse vídeo. Eu agradeço muito a atenção de todos vocês e nos aprofundemos sobre o assunto. Peço que não tenham se ofendido com algumas coisas que eu tenha dito aqui, mas os animais são nossos irmãozinhos, sim. Devem ser tratados sempre com muito carinho e, sim, eles conseguem enxergar os espíritos. Muito obrigado mais uma vez pela sua atenção. Fiquem bem, fiquem em paz.